tem autoridade de ser cipeiro, perdi o amigo, perdi o companheiro e não vou ter ninguém para me ajudar. E aí depois vai falar, estou aqui, ninguém me obedece nada, ninguém faz nada. Por quê? Às vezes, eles usam esse tipo de arrogância e não fazem a prevenção que deve ser feita, até se colocando em risco. Só porque eu vou ouvir aquele cipeiro lá? Não, o cipeiro tem que ter esse daí. Ser político, conversar, convencer, questionar, participar, convencer, principalmente, e ter uma relação boa. Participativo. Vocês veem, ser cipeiro é fácil, pessoal? Hein? É fácil ser cipeiro? Não é, né? Imagina ter todo esse monte de ponto. Liderança. O cipeiro precisa ter liderança, ele precisa ser líder. É importante. Quando eu disse lá, disse pontos importantes. Né? O perfil ideal. Não é que vocês tenham que ter todos esses aqui. Se vocês tiverem tudo, pode ver, parabéns. Amanhã vai ser um presidente da CIPA. Provavelmente vai ser um sindicalista, porque tem todos os conhecimentos ali, todos os preceitos legais. Liderança. Eu tenho que ser líder. Eu tenho que aprender a liderar grupos. Dentro de uma reunião de CIPA, eu tenho que começar a colocar as minhas. O que o trabalhador deu de sugestão, você aprender a levar. E aí você se torna um líder. Tornando um líder, você consegue resolver problemas que talvez demore muito tempo que você não consiga. Por exemplo, eu sou trabalhador, pessoal. Eu trabalho numa empresa. O Sindicato dos Técnicos, ele é pequenininho. E não consegue pagar o salário do presidente para se afastar. Então, eu trabalho no sindicato e na empresa onde que eu estou já há 16 anos trabalhando lá. E eu participo de reuniões de CIPA e de CIPAs também de outras empresas, que nós somos terceirizados. Nós trabalhamos em empresa terceira, nós prestamos serviço para algumas grandes empresas. Quando a gente vai na reunião, a gente vê lá, nós somos trucidados. Por quê? O terceiro, o tomador do serviço, quer que a gente faça tudo. Só que eles mesmos não fazem nada. Então, nós temos que ficar... Agora, quando a gente vê que o negócio está vindo muito para o nosso lado, nos apertando muito, a gente dá um grito. E mostra a liderança que a gente tem. E o cipeiro não pode fugir desse tipo de coisa. Tem que ter liderança. A liderança é importantíssima. Ser ético. A ética tem que prevalecer no nosso meio. Por quê? Porque onde entra a ética nessa questão? Um trabalhador, se ele chegar para você, se você conseguir convencê-lo, e ele vir do seu lado, ele vai contar para você o que está acontecendo na vida particular dele, ele vai contar o que está acontecendo naquele dia, se o filho está com problema, se ele tem um problema X ou Y, e você, na sua ética, você tem que segurar para você essa informação e utilizá-la de maneira que você possa ajudar aquele companheiro ou aquela companheira a melhorar as condições. Até mesmo num posicionamento num setor, numa máquina. Isso daí é ser ético, eu não espalhar para os outros. A pessoa, se ele conta alguma coisa da família, você se conta para 1, 2, 3, e aí vira uma fofoca. O que ocorre? Então, a ética no nosso meio tem que prevalecer. Então, o cipeiro tem que ter esse tipo de ética. A partir do momento que você consegue convencer o trabalhador, ele vai ser, sim, uma pessoa que vai te contar, inclusive, informações da vida íntima dele. E aí eu tenho que ter uma ética muito grande e saber filtrar isso e não passar para os outros. Então, ser ético é muito importante. Ter paciência. Porque tem muito cipeiro que quer bater de frente com o empregador e no final quem é que perde? É o trabalhador. Eu fiquei numa empresa trabalhando, coordenando uma CIPA, 4 anos para a gente conseguir fazer um item que a gente estava pedindo há muito tempo. 4 anos.
mas sempre batendo naquela teclinha. Olha, precisamos fazer. Porque sempre entra o seguinte, ou é problema financeiro, que geralmente entra a verba, demora. Ou então, outros problemas políticos internos. E eu tenho que ter paciência com aquele item que eu levantei, para que eu possa conseguir. Depois de 4 anos foi feito, todo mundo ficou contente. Demorou? Demorou. Mas se não fosse a nossa persistência, a nossa luta, a nossa batalha, não conseguiríamos aquilo lá. Então, o cipeiro ele tem que ter paciência para que aquela orientação que ele deu, aquela sugestão que ele deu, que ele trouxe, que o trabalhador trouxe para ele, que coloque-se em ata de CIPA, que se coloquem de uma maneira para que no futuro, com certeza, vai chegar e acontecer. Vou contar mais um testemunho que aconteceu comigo na minha vida de profissional. Estava eu numa reunião de CIPA, num grande grupo, eu como técnico de segurança e a CIPA reunida. Por isso que eu disse que por detrás de um trabalho de uma CIPA, tem sempre um profissional atuante na área, porque faz funcionar, faz com que a reunião ocorra de verdade. Chegou o nosso gerente industrial e falou assim, a partir de amanhã, a partir de hoje, não se mexe mais, não se tira mais o cilindro da máquina para fazer limpeza. Vai fazer na máquina. Porque nós estamos perdendo produtividade, perdendo dinheiro, perdendo isso, perdendo aquilo. A partir de agora vai fazer assim. E sabe quem é que vai fazer? O encarregado. Por que o encarregado? Porque o encarregado tem conhecimento, ele é o puxa-saco da empresa, e ele vai nos ajudar e ele vai fazer a limpeza. O que o nosso presidente, e foi falado juntamente comigo, vocês podem perguntar isso para uma pessoa chamada Clemente, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que ele me conhece. Coloca-se em ata, lavra-se em ata o que foi comentado aqui, que o nosso gerente industrial não quer mais que se faça a limpeza do cilindro fora da máquina, e que ele está ordenando, mandando que seja feita na máquina e por um encarregado. Nós não podíamos discutir com ele, não tinha como. Isso foi informado, feito, relatado em ata e foi encaminhado para o Sindicato dos Metalúrgicos. Passado alguns dias, eu recebo um telefonema cedinho, vem aqui correndo que o trabalhador pegou os 2 braços na máquina. Eu estava vendo aquela máquina de vocês ali, aquela máquina de cilindro, eu visualizando o que aconteceu. O rapaz pegou os 2 braços, ele colocou a mão, lixando, a máquina puxou a mão dele, não teve tempo, ele tentou colocar a mão para puxar, a outra mão foi. As 2 mãos dele foi no cilindro. As 2. A sorte dele é que ele tinha soltado um pouco o aperto dos 2 cilindros, e a máquina, quando chegou no ombro dele, praticamente no peito dele, a máquina continuou rodando e não puxou o corpo dele, porque ele ia virar um pastel, ele ia virar uma massa. Parou aqui, para vocês terem uma ideia. Toda essa carne do braço dele veio parar tudo aqui, ó. Arrancou tudo. Dos 2 braços. Hoje ele é um mutilado, tem até um livro do Sindicato dos Metalúrgicos que mostra esse funcionário mutilado hoje. Se não fosse, pessoal, essa ata de CIPA registrada e entregue, que vocês têm a obrigação de cobrar, que seja feita inclusive na hora da ata, na hora, terminou a reunião, lavra-se a ata e assina a ata. Não deixar para assinar no mês que vem, não. Que papel, tudo pode e tudo se tira. Eu mesmo estaria respondendo um processo civil criminal, eu mesmo teria sido demitido da minha empresa se não fosse o Sindicato dos Metalúrgicos, não fosse o companheiro Clemente na época lá. Então, importantíssimo que vocês anotem tudo e lavrem na ata tudo que ocorra, porque qualquer coisa pode reverter depois. Por que a CIPA não tomou nenhuma providência? Por que a CIPA não fez isso? Então, nós fizemos. Paciência, né? Conhecimento da NR5, conhecimento das normas regulamentadoras. Isso é importantíssimo, que vocês passem a adquirir conhecimento em cima disso. E tenho certeza que não vai faltar nenhum tipo de informação, porque a informação nós temos hoje na internet, em todo lugar nós temos esse tipo de informação. Buscar atualização constante da legislação. A cada dia muda-se a legislação. Por exemplo, foi falado aqui que a CIPA não é registrada mais no Ministério do Trabalho. Não é. O sindicato é que tem que fazer esse controle agora. Tem que registrar no sindicato e o sindicato controlar.
Mas a gente está fazendo um trabalho junto ao Ministério do Trabalho que volte o registro, sim, no Ministério do Trabalho para dar para eles também a responsabilidade para que eles possam fiscalizar, que eles possam entender também. E nós também fazemos o controle social nosso. Meus amigos, nós temos uma pessoa aqui que é muito nossa, é muito de casa, que é o nosso governador Geraldo Alckmin. Uma pessoa que sempre esteve conosco cotidianamente, acompanhando nossas ações, trabalhando conosco e vice-versa, cuidando por aqueles que vivem aqui no estado de São Paulo. E nós estivemos agora num evento e disse ao governador que nós estamos realizando aqui um trabalho importante, cuidando da saúde e segurança dos trabalhadores do setor de panificação e confeitaria. E o governador, gentilmente, desculpe aqui, talvez, subir no salto, governador, mas a importância que ele dá a um segmento como esse, quer dizer, os padeiros, confeiteiros e balconistas de São Paulo interrompem, de certa forma, a agenda do governador para recebê-lo aqui. Uma grande honra, portanto, com a palavra, governador, por favor. Olha, nós vamos trazer um abraço aqui a todos vocês, agradecer o convite aqui do Chiquinho, uma liderança sindical importantíssima do Brasil, não apenas da área da panificação dos trabalhadores, mas secretário da UGT, uma importante central sindical, cumprimentar o Pedro, amigo de longos anos, o deputado Ramalho da Construção, Milton, né? Moacir. O Moacir, que eu curti um pouquinho aqui a bela prédica do Moacir, e abraçar aqui cada um de vocês. Esse é um setor importante, que é o da alimentação. Aliás, o Estado de São Paulo, nós zeramos o ICMS para pão, massa, pizza, biscoitos, zeramos tudo. E foi um pleito do Sindicato dos Trabalhadores da Panificação e confeitaria. Então, uma conquista para os 42 milhões de paulistas, né, de brasileiros do Estado de São Paulo. São Paulo é zero o ICMS. Nós temos padarias espetaculares, né? Eu sou um fã de padaria, todo dia vou lá tomar meu cafezinho lá. Acabei de sair de uma agora com o Chiquinho e vim trazer um abraço. Importância aqui do Congresso, do trabalho aqui dos cipeiros, né? Segurança e saúde é muito importante na vida de todos nós. Aliás, acho que o Brasil está melhorando. A expectativa de vida no Brasil, em 1940, era 43 anos de idade. Expectativa de vida média, porque morria muita criança, né? Era comum uma mamãe dizer, tive 5 filhos, vingaram 3. Né? Morria muita criança. A mortalidade infantil era muito alta. Hoje, em São Paulo, cada 1.000 nascidos vivos, você tem um dígito, né? Menos de 10. Então, é impressionante, despencou. E as pessoas estão vivendo mais. Expectativa de vida média hoje no estado de São Paulo já passou 75 anos de idade. Quem passa dos 30 anos, como nós, vai para mais de 80, porque sai da vulnerabilidade juvenil, morre muito jovem, fim de semana, não de doença, mas de álcool, droga, tiro, carro, moto, enfim, causa externa. E a curva está subindo. Quem vive mais, homem ou mulher? As mulheres. Por que as mulheres vivem mais? Se cuidam mais. É isso aí. Tem mais juízo, né? Como? As mulheres vivem, em média, 5 anos a mais do que nós.
Então, se a expectativa de vida média é 75, mulher é 79, homem 73, enfim. Eu fui um dia desse na Vila Prudente, num clube da terceira idade. Tinham 200 pessoas, fui dar uma palestra lá, Moacir, sobre saúde. Média de idade, 85 anos de idade. Só mulher. Os homens já tinham morrido todos, né? E o nome do clube, As Sapecas. Né? Mas nós, nessa curva, em 2040, por aí, 100 anos. E o Niemeyer morreu agora com 103, né? Então, não vai ser um fato raro. Nós vamos chegar no 100. E as mulheres não morrerão mais, né? Mas eu vinha trazer um abraço, né? Dizer da importância da organização sindical. As coisas não acontecem por acaso, né? A vida é luta, tudo para ser conquistado é luta, e a sociedade civil precisa estar organizada, e a mais importante organização da sociedade civil é a dos trabalhadores, são os sindicatos. Conquistas salariais, conquistas de avanço nas condições de trabalho, de segurança, de saúde, enfim, isso não se faz sozinho, se faz dentro de uma visão e de uma ação coletiva. Mas deixo um abração aqui para o Chiquinho, contente de encontrá-lo hoje aqui no evento que nós tivemos, ao Pedro, ao Ramalho da Construção e especialmente a cada um de vocês. Um grande abraço. Viver, minha gente, viver é nascer lentamente até fazer-se. Reviver é renascer, é ressurgir. Renascer é lutar, é superar-se, é ter fé, é procurar sempre, a cada momento, fazer-se, realizar-se. É cair e levantar, e ter capacidade de reerguer-se. Somente assim se tem a certeza do renascer. Somente o renascer conduz à plenitude, a Deus. Paz e amor a todos, minha gente. Viva o Brasil! Viva o Sindicato dos Padeiros de São Paulo! São Paulo, Brasil! Bom, primeiro, eu queria falar aqui em nome da diretoria do sindicato, fazer aqui alguns agradecimentos, e eu quero, inicialmente, pedir desculpas aqui ao meu querido Moacir. Padeiro é um pouco isso, é um pouco o artista, um pouco improvisa, vive, de certa forma, também do improviso. Essas relações nossas, quer dizer, a luta toda do sindicato, nos proporcionou também coisas desse tipo, que muitas vezes não imaginam até onde vai, ou até onde vão nossas relações políticas, sindicais, etc., a ponto de você furar a agenda de um governador, tá certo? O governador entregava ali agora no Vale do Anhangabaú uma quantidade grande de viaturas aí por conta desse negócio da segurança e tal, e disse, olha, participamos da mesa do cerimonial, da parte oficial, né, da mesa, e, bom, o que vocês estão fazendo? Disse, olha, tem um evento lá de cipeiros, lá do sindicato, o senhor conhece um pouco aí a nossa história. Eu disse, não, então eu posso ir dar um pulinho até lá? Como? Então, parece até brincadeira, né? O governador diz, posso participar, posso ir lá cumprimentar o pessoal? Claro que pode. Então, um pouco isso, não estou dizendo aqui, Moacir, e estou fazendo aqui essa justificativa para dizer que eu sei, talvez, a concentração de um artista, o que é interromper, por exemplo, o trabalho, a performance de um artista, a concentração de um artista, em tentando passar o melhor de si para as pessoas. Eu sei que realmente é muito difícil. Nós conversamos um pouco, e pelo pouco que nós nos conhecemos, já dá para dizer que você é um de casa, é um da turma. Então, eu queria...
queria que você se sentisse daqui por diante como um de nós, um padeiro, um confeiteiro, um balconista, e a casa aqui está aberta, mas de qualquer forma eu peço desculpas, porque apesar de nós estamos falando talvez da autoridade máxima aqui do Estado, que é o governador de São Paulo, quer dizer, não houve nenhuma intenção de trazer qualquer prejuízo ao trabalho seu apresentado, e eu acho que a soma disso vem coroar todo esse evento. Errando de forma mais definitiva, eu queria que vocês pudessem levar também para os seus locais de trabalho, levar para as casas de cada um dos senhores, um pouco, esta é um pouco a imagem, é isto um pouco o Sindicato dos Padeiros. Ao mesmo tempo que nós estamos numa padaria simples ali, com a mão na massa, né, tendo os cuidados e tal, preparar o pãozinho, o alimento para esse ou para aquele, tal, para a sociedade como um todo, também nós estamos aqui na luta, né, na batalha, tentando conseguir alguma coisa maior, com autoridades importantes e tal, e outras nem tanto, mas assim, e assim vai. Dá um pouco aqui a imagem do que é o dia a dia do Sindicato dos Padeiros, né? É um pouco isso. E acho que para vocês hoje, nossos companheiros, homens e mulheres cipeiros, eu acho que sai daqui com uma imagem talvez um pouco reforçada da importância do papel do sindicato na organização da sociedade. Seja em nossas questões mais elementares e presentes e particulares em relação ao nosso trabalho do dia a dia, seja a nossa responsabilidade com o conjunto da sociedade como cidadãos, como pessoas que temos que zelar de tudo. Como dizia aqui o professor Erledes, até essa questão do cumprimento, do bom dia, de ser afável, de desejar que as pessoas tenham um bom dia, isso é responsabilidade de todos nós, que parece que ficam, ao longo dos anos, meio esquecidos. Nós vamos nos isolando a cada dia que passa, nós vamos realmente ficando ali, vivendo um mundo que é muito pessoal, que é muito restrito, e que é o contrário daquilo que eu imagino que seja a humanidade. Um mundo só, integrado, coletivo, um mundo onde que eu possa dividir aqui a minha angústia, mas também minha felicidade, querer felicidade e desejar felicidade. Eu acho que esse é o papel de todos nós. O sindicato pensa um pouco nisso, né? Um pouco romântico para estar falando no encontro de cipeiros e assim por diante, mas eu acho que nunca é demais e não há tempo para se falar de coisas boas. Coisas boas nós temos que falar da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, para todos. Eu me lembro bem, e uma coisa que eu faço, e aqui ninguém quer ouvir, talvez, o que eu vou dizer, mas uma parte da sua fala eu pratico cotidianamente, com medo de não ter oportunidade mais de dizer. Pelo menos eu digo para os meus filhos, para minha esposa, sou casado, muito bem casado, tenho 2 filhos, e qualquer oportunidade que tenho, eu digo a eles que amo todos eles, a cada segundo, a cada minuto eu faço isso, com medo, talvez, de não ter outra oportunidade. Isso nós temos que falar para todos. Isso é o papel de todos nós. Não precisa sair gritando pela rua que ama todo mundo, mas pelo menos o trivial, cumprimente as pessoas, abraça as pessoas, deseje o bem para as pessoas. Minimamente é isso que nós temos que fazer. Quando vocês, amigos cipeiros todos, estão aí abraçando essa questão de dentro do local de trabalho, de cuidar um pouco da segurança, da saúde de cada um dos nossos companheiros, nós estamos dizendo isso. Acho que nós temos que fazer com um pouco mais de ênfase. Acho que nós temos que coletivizar um pouco mais isso. Acho que nós temos que quebrar ainda algumas barreirinhas que possam existir entre o setor, entre os patrões e os trabalhadores. De não ter a compreensão que alguém está ali para criar problema ou, enfim, criar algum caso. Não, muito pelo contrário. Nós estamos ali para criar um ambiente saudável, para criar um ambiente para todos, onde todos possam viver, de certa forma, dignamente. Essa é a grande batalha, é a grande luta. Acho que estamos dando um passo importante a partir desse momento. Eu gostaria que daqui por diante, meus amigos, que vocês pudessem todos ter o sindicato aqui como talvez a segunda casa de vocês, poder frequentar um pouco mais. Não precisa ter um novo curso de CIPA,
não precisa ter uma nova reunião, não precisa ter um novo convite. Não, está passando por ali, entre, tome um café, tome uma água, cumprimente, a casa é de vocês, entre e saiam como se fosse pelo menos a segunda casa de vocês. Quero dizer, nós tínhamos programado esse encontro para ser num ambiente até mais descontraído, numa colônia de férias que temos lá em Caraguatatuba, que, aliás, quem não conhece ainda, deveria ir. Nós ficamos com um pouco de receio de fazer esse encontro lá em Caraguá, devido ao tempo que iria tomar, são 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar. Não sei se o tempo poderia permitir aproveitar bem o encontro. Mas eu queria fazer um convite aqui a vocês. Se vocês estiverem de acordo, vamos programar, se não for cada um, porque talvez não caibam todos para ficar muitos dias com suas famílias. Mas vamos conhecer um pouco aquele ambiente, que é um ambiente gostoso, tranquilo, para se divertir, relaxar um pouco. Quem sabe vamos programar um outro encontro ali, com menos tensão, para relaxar um pouco mais. Então, fica aqui feito o convite, aqueles que quiserem, depois o pessoal vai programando uma excursão, ou vamos fracionar um pouco, vai uma turma, depois vai outra. Mas eu acho que essa troca realmente de amizade, de carinho, conhecer um pouco melhor o que é efetivamente o sindicato, eu acho que é necessário para todo mundo. Eu não tiro aqui a razão daqueles que possam pensar outra coisa. Aqueles que pensam talvez outra coisa a respeito dos sindicatos podem pensar por 2 motivos. O primeiro deles é talvez por aqueles sindicatos que não têm dado os exemplos como deveria dar, assim como o nosso, eu acho. E o segundo é talvez por aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer uma entidade séria, um sindicato que realmente tem respeito, impõe respeito, sabe para onde ir e luta realmente para que nossos trabalhadores cheguem pelo menos aonde nós pretendemos chegar. Assim pensa o Sindicato dos Padeiros, assim eu fecho aqui, em nome da diretoria do sindicato, a participação de cada um de vocês. O Brasil está aí, o mundo está aí. Vamos construí-lo melhor. Isso é para nós mesmos, não é para nenhum extraterrestre, não. Isso é para nós mesmos, para nós, nossos filhos, netos e assim por diante. E se não for isso, é o quê? Tem que ser isso. Então vamos fazer o melhor. Obrigado a todos, um abraço e até o próximo encontro.